Olá, estamos iniciando mais um Nepcast em parceria com a SES Unita. Vamos tratar aqui sobre a importância do assistente social na saúde, com os assistentes sociais, que daqui a pouquinho estarei apresentando para todos vocês. Hoje estamos aqui no nosso Nepcast com nossas colegas Alessandra Galvão, Gisele Monique e Ellison Ferreira, que aqui vos fala para vocês, para falar um pouquinho sobre a importância do assistente social na saúde e seus desdobramentos, né? A gente hoje vivencia um mundo tanta complexidade, a gente precisa falar sobre algumas temáticas importantes que geralmente a gente fala no dia a dia, mas de forma muito esporádica, a gente precisa estar sempre ampliando essa discussão. Então eu vou chamar aqui para conversar um pouquinho conosco a Alessandra Galvão, e ela vai se apresentar e falar um pouquinho sobre a importância do papel do assistente social na saúde. Bom dia, agradecendo mais uma vez o convite, para estar aqui. Meu nome é Alessandra Galvão, eu sou assistente social, atuo na área da saúde há 13 anos aqui em Caruaru. Atualmente eu trabalho na maternidade municipal Santa Dulce dos Pobres e também na unidade de saúde auditiva. Eu entendo que a atuação do assistente social na saúde, ela é fundamental para poder ver o usuário como uma pessoa além da saúde, como um ser em sociedade que está inserido numa comunidade e que nessa comunidade ele tem diversos fatores, diversas nuances que podem fazer com que essa pessoa adoeça além da doença em si. Ou seja, a questão social em si, a questão do trabalho, a questão das dificuldades em relação à família, ao acesso à própria saúde, acesso à escola, acesso aos seus direitos. Então, é uma visão diferente da relação com o médico, da relação com o enfermeiro, da relação com outros profissionais. Obrigado, Alessandra. E dando continuidade, vamos agora conversar com nossa colega Gisele Monique. Fala um pouquinho, se apresenta, Gisele, para a gente, fala um pouquinho a tua visão aí sobre a importância do assistente social na saúde. Olá, bom dia. Primeiro agradecer a oportunidade, acho que grandiosa, da gente falar sobre o papel do assistente social. Eu sou Gisele, estou atualmente como responsável técnica das assistentes sociais na atenção especializada. Atuo como assistente social já há 12 anos, também tenho uma atuação no contexto hospitalar também. E para a gente falar um pouquinho do trabalho do assistente social, da importância dele, a gente, como a Alessandra bem pontuou, quanto assistente social, acho que quando a gente permeia pela questão saúde, a gente pensa nos eixos que a gente atua e nessa importância, A Alessandra traz a questão do trabalho multi, como ela falou, de um trabalho que é diferenciado, a gente quanto assistente social, A gente tem o trabalho com a equipe, o trabalho socioassistencial, o atendimento direto ao paciente. E dentro desses eixos, a gente consegue compreender a totalidade do paciente e trabalhar com as equipes e com ações para que a gente possa atender, conhecer a realidade, atender a demanda do paciente. Ótimo, excelente. A gente sempre discute sobre a importância desse profissional na área da saúde, no sentido de potencializar cada vez mais o direito daquele usuário, daquela usuária que de alguma forma chega para a gente. Eu sou Ellison Ferreira, também sou assistente social, atuo na área da saúde há mais de 9 anos. E aí é um espaço que a gente enfrenta cotidianamente situações novas. A gente sempre está se abordando com situações que chegam e a gente tenta viabilizar uma comunicação intersetorial até para contribuir na vida daquele sujeito. E aí, dando continuidade à nossa conversa, a gente vem para uma pauta que muito se fala, muito se discute, que é: o assistente social é um profissional de saúde?
né? E aí a pergunta eu lanço para esse momento de diálogo, para que a gente possa pensar um pouquinho sobre esse profissional. De fato, ele é da saúde, né? O que é que fala desse profissional da saúde, né? Quais são as nuances que a gente pode estar trazendo aqui, que diz assim, ó, ele é da saúde por conta disso, né? O que é que vocês percebem enquanto unidade hospitalar, enquanto especializada, como é que vocês compreendem? Na verdade, a gente tem uma resolução, né? 2 resoluções, né? Resolução do Conselho Nacional de Saúde, que é de 2018. 18. Não é isso? Isso. Que ela traz não só o assistente social, como traz outros profissionais, educador físico, biólogo, né? Um médico. E essa resolução reconhece o assistente social como profissional de saúde, e a gente também tem a resolução Cefes, né? Que é do Conselho Federal de Serviço Social, que traz o profissional como um profissional de saúde. Mas aí lembrando que nós não somos um profissional exclusivo da saúde, né? Isso. A gente tem um profissional que a gente trabalha em todas as políticas públicas, né? Uhum. Mas aí ele traz normatiza, na verdade, a gente enquanto profissional de saúde devido às características, à importância. Um profissional, ele não atende um paciente que a gente traz como usuário. Um médico, ele não consegue atender um paciente e dar a devida assistência ao paciente num todo. Ele não consegue atuar do começo ao fim sozinho. Então, ele precisa de outras categorias para que esse paciente ele seja atendido em sua totalidade. E aí a gente entra na questão da avaliação e trabalhar os determinantes e condicionantes do processo de saúde-doença, que eu acho que é de suma importância nesse contexto hospitalar. A gente tem um olhar, no contexto de saúde, a gente tem um olhar diferenciado. A gente olha o indivíduo como um todo. O que levou ele ao adoecimento, né? A questão de doença não só é a ausência de saúde. Existem outros fatores que levam o indivíduo ao adoecimento. E só eu acredito que o olhar do assistente social, que tem um conhecimento teórico e técnico específico para aquilo, para trabalhar e caminhar com os processos com o paciente. Perfeito. Alessandra, pode também fazer sua contribuição, caso queira. É um olhar que vai além, né, dessa questão como Gisele falou, da ausência de doença. Só trazendo um exemplo para a prática. Uma paciente que, por exemplo, deu entrada na maternidade para ter um bebê, e é uma paciente que está em situação de rua, que é usuária de substâncias, né, psicoativas, ilícitas, e ela, partindo do princípio da saúde, ela teve o bebê, tá tudo bem com o bebê, tudo bem com ela recebeu alta, ok. Mas e aí, ela vai voltar com esse bebê para a rua? Ela vai voltar sendo usuária de drogas? O que é que o assistente social faz nesse caso? Aciona a rede, aciona o conselho tutelar para garantir que essa criança ela tenha um acesso à escola, acesso a cuidados de saúde, acesso a cuidados de puericultura que ela teria, no caso, sendo inserida numa área de PSF. Ela acionam CREAS, acionam a Secretaria de Política para as Mulheres para poder inserir essa mulher num programa de geração de renda. Então, assim, é esse olhar além da questão do hospital, né? É um olhar multi que a gente tem, um olhar bem que vai além da parte da alta. E você percebe que quando ela traz isso, não é algo que um outro profissional ele tem a competência técnica para fazer. Liga para o conselho. Uhum. Não é. Qualquer profissional pode fazer. Ligar para o conselho. Isso. Ele vai além, né? Existe toda uma avaliação, né? Todo um olhar perante a situação, o contexto daquele usuário, para que a gente possa estar intervindo. Porque às vezes a gente tende muito nas unidades onde a gente está atuando e as pessoas dizem, eu faço dessa forma, eu vou, né? Isso vai bem além, toda essa articulação, ter todo esse olhar diferenciado é que faz a diferença. E isso é exclusivo do assistente social. É interessante, porque a gente, eu sempre digo, né? A gente não tem um olhar segregado, a gente olha o global, né? A gente olha o todo, para compreender esse todo e a partir disso intervir. E dando continuidade, né, já que vocês trouxeram um pouquinho, né, dessa realidade e como está funcionando,
Na atenção básica, né, o trabalho do assistente social é um trabalho muito voltado para o território, né, para aquele campo que está ali ativo, né. Tem um autor chamado Emerson Merri, que ele fala muito sobre isso, né, que é o trabalho vivo em ato, né, daquilo como chega a demanda e a gente tenta dialogar com essa demanda a partir de um diálogo muito vivencial. E aí eu sempre falo com as meninas que o assistente social na atenção básica, ele precisa ser muito corajoso, porque lida diretamente com situações, problemas que chegam ali na UBS, né? E aí como é que você vai atuar naquele momento? E a gente sabe que muitas vezes as famílias chegam, quer que resolva, né, já rapidamente as coisas, quer que a coisa aconteça do dia para a noite, e a gente sabe que não é bem assim. E aí ter esse diálogo com essa família também é uma forma da gente estar fazendo intervenção, né, de forma preventiva, para que ele também não sinta situações mais perigosas, mais complicadas no futuro. E aí a gente tenta dialogar isso de forma muito presente, principalmente com as esferas sociais que a gente tem disponível na rede hoje, né? Caruaru é uma cidade que tem um suporte de rede muito boa, né? A gente tenta dialogar, fortalecendo essa intersetorialidade, para que a gente consiga minimamente discutir essa vivência desse usuário. Para a gente dar continuidade, estamos aqui, né, com a Alessandra Galvão, Gisele Monique e eu, Ellison Ferreira, na gravação desse Nepcast, né, um oferecimento para parceria aqui da SES Unita, com o tema a importância do serviço social na saúde. E aí, para a gente ir dando continuidade, por conta até do nosso tempo, como é que vocês percebem, né, esse trabalho de rede atual? Como é que vocês pensam essa rede? Já se fala muito, né, que a rede é furada, que a rede não funciona, mas eu sempre reforço que a rede é feita de pessoas, né? Uhum. E pessoas não são furadas, pessoas não são linhas, né? E aí, como é que vocês visualizam esse trabalho de rede hoje? Eu acho que, como você falou, a rede ela é feita de pessoas e quando os profissionais eles são comprometidos, a rede funciona assim, né? Quando você tem um CRAS com profissionais comprometidos, atuantes, um conselho que é comprometido e atuante, uma Secretaria de Política para as Mulheres comprometida e atuante, um PSF com enfermeiros, com ACS, como muitas vezes eu já encontrei, comprometidos e atuantes, você consegue fazer com que os casos, as demandas, elas deem sim retorno, né? E eu acho que a gente tem muitas experiências significativas, sim, pelo menos alguns casos que eu já trabalhei, né? Já tive muito êxito. Outros nem tanto, mas alguns casos sim. E também, assim, Ministério Público, né? Promotoria, também sim. Então, a rede funciona assim. A rede, eu costumo dizer que a gente não consegue se a gente não tiver alinhado, né? Tiver fortalecida, a rede fortalecida. Acho que para a gente atuar enquanto assistente social, a gente precisa desse suporte da rede. E a rede é furada em alguns momentos, a gente sente algumas dificuldades quando a gente vai fazer intersetorialidade com um município que não seja o nosso. Uhum. Eu costumo dizer, eu já tenho 12 anos de atuação e há 12 anos já passei pela política de assistência, hoje estou na saúde e eu costumo dizer que no nosso município a gente tem um ponto muito positivo, que Caruaru funciona tal qual conforme a política. A gente tem vários equipamentos que em outros municípios a gente não consegue ver. Não existem, né? Ainda não existem. E a gente faz essas articulações e às vezes o profissional de lá do outro município não tem como nos ajudar a dar continuidade, porque ele não tem um acolhimento institucional, não existe uma Secretaria de Política para Mulheres, mas existe apenas às vezes só uma coordenadoria. Isso. Uhum. Mas aí a gente tenta, né? E é como a Alessandra bem pontuou, se a gente tem profissionais comprometidos que estão lá do outro lado, disposto para que a gente possa dar continuidade, porque quando a gente está num contexto hospitalar, a gente precisa da rede, a gente precisa devolver esse usuário para a rede. Exato. Porque no contexto hospitalar, numa UPA, tudo é muito rápido, né? Diferente de uma UBS. Né? Na UBS tem mais tempo de se trabalhar com as demandas, e na unidade de saúde não. Ele está ali, a gente identificou, então a gente precisa encaminhar para a rede, então a gente precisa que ela funcione.
E muitas vezes a gente não tem, eu sinto ela furada no sentido de uma devolutiva, né? E acho que isso é ruim, porque a gente, enquanto profissional, a gente se debruça naquela situação que às vezes um atendimento demanda um dia, 2, um colega que dá continuidade no outro, dá continuidade no dia seguinte, e às vezes a gente se debruça, faz os devidos encaminhamentos, a gente não tem um retorno, às vezes é meio frustrante. A gente deveria estar, sabe, a gente enquanto profissional, acho que a gente falha no sentido que a gente deveria estar fortalecendo mais essa rede, sabe? Nesse sentido. Eu também, eu corroboro com a ideia de vocês, e eu reforço ainda que muitas vezes tem uma visão muito de que é para se livrar do problema, né? E aí termino não dando o suporte necessário a essa demanda de fato, né? Que essa pessoa precisa sair do hospital, que essa pessoa precisa sair de uma UPA e voltar para o território, porque o que era necessário fazer na UPA já foi feito, né? Agora dá continuidade a esse cuidado no território. E de fato a gente tem essa grande dificuldade. Eu venho percebendo, né, de um tempo para cá, que a provocativa ela tem contribuído nesse fortalecimento, sabe? De chamar os atores, né, pelo nome. Quem é fulano que está atuando hoje lá no CRAS, fulano de tal, que atende o paciente X, né, o usuário X. E aí esse diálogo tem se fortalecido junto com o Ministério Público, né? Eu tenho percebido que a gente tem conseguido avançar em algumas questões que até então a gente não vinha, porque talvez são tantas demandas, né, que nos tomam, e aí a gente termina deixando de lado, de fato, um norte daquilo que a gente precisa estar fazendo. E aí quando a gente toma isso, né, pessoal, eu preciso provocar, eu preciso trazer essa rede para cá, para ela poder dialogar, poder se fortalecer, para que a gente consiga dar assistência, porque esse usuário, ele vai ser atendido por mim em algum momento, vai ser atendido por vocês em algum outro momento, e é o usuário que está na rede, né, de Caruaru. Então não é o meu usuário, é o nosso usuário. E aí essa fala precisa estar muito reforçada, porque todo mundo precisa entender que o João que eu atendo é o mesmo João que vocês vão atender em algum momento. E hoje em Caruaru nós temos aí agora também a inserção do serviço social na educação, né? Sim. Então é outro aporte que a gente também tem como referência de cuidado, como referência de atenção a essa pessoa no território. Então, seja na escola, no CRAS, no CREA, no hospital, UPA, onde quer que seja, esse cuidado precisa ser geral, global, né? E aí nós vamos seguindo para encerramento desse momento, né, desse Netcast. E aí, enquanto assistente social, né, o que é que vocês vislumbram assim nessa sociedade, como a gente vem se encontrando, o que é que vocês percebem nesse processo? E aí vocês já podem também fazer as considerações finais de vocês, para que a gente possa aí dar prosseguimento. A gente vive em desafios, né, Elisson? A atuação do assistente social ela é bem desafiadora, porque a gente se depara com dificuldades, a gente se depara com algumas coisas que não funcionam, mas é isso. A gente tende a transformar, e acho que esse é o nosso papel, a gente constrói e reconstrói junto com os usuários, que isso é desafiador e motivador também, né, porque é isso que faz com que a gente, enquanto assistente social, quando a gente realmente tem um comprometimento com o nosso fazer profissional, independente das dificuldades, eu acho que a gente tem que provocar isso, como você bem trouxe, que isso vem acontecendo. E é isso, sabe? É a valorização profissional, é a gente buscar por isso, é a gente trabalhar em rede. E acho que momentos como esse é importante, porque a gente está aqui enfatizando a nossa importância, o nosso papel diretamente ao usuário, o nosso papel intersetorial nas políticas, e é isso. Eu acho que cada vez mais é bem, como Gisele disse, é bem desafiador o papel do assistente social e a atuação. Principalmente hoje, né, com tantas políticas sendo desfeitas, com tantos direitos sociais querendo ser retirados, né, das pessoas, dos cidadãos, da população. Então, o trabalho da gente, além de ser desafiador, no sentido da gente ter que se afirmar enquanto profissional, mostrar que veio, além disso, a gente precisa defender esses direitos, né? Não só a garantia, como a permanência desses direitos aos cidadãos, o acesso e a permanência deles.
Uma outra pauta que a gente pode estar conversando para a gente ir para o momento final é sobre a saúde mental, né? A gente hoje não pode desassociar esse trabalho de saúde mental com o trabalho do serviço social, entendendo principalmente esse momento caótico em que a gente vem vivenciando em nossa sociedade. Muitas pessoas, durante a pandemia, né, se fala muito em pandemia, elas tiveram suas vidas transformadas, né, diante de tanto um cenário, né, catastrófico de desemprego, de tantas outras questões, e que a gente vem lidando isso no dia a dia. Então, eu acredito que na maternidade hoje não chega apenas uma gestante com aquele sonho de ter o filho, mas com tantas outras preocupações que acometem esse momento tão importante para a mulher, né? Uhum. E aí, como é que você visualiza esse cenário de saúde mental, de fato, lá na maternidade, de forma mais específica mesmo, né? E depois, como você visualiza também esse trabalho do assistente social na UPA, por exemplo, né? Alguns passos com relação à saúde mental. Como é que tem se chegado, né, essa demanda? Né? Na atenção básica é o que mais tem, né? A gente tem uma chuva de pessoas com demanda de saúde mental, né? Quando a gente vai visualizar, a gente tem principalmente pessoas idosas que chegam com essa demanda e a tratativa de forma muito cuidadosa, né? A gente hoje tem formando alguns grupos de matriciamento para tentar minimizar essa situação, né, de calamidade, e eu acredito que é um tema que ainda vai se ampliar muito, né? A gente tem percebido isso, de fato, diante do que vem chegando, diante das falas, do discurso, né? Hoje a gente tem um número de pessoas adoecidas, né, gigantesca, e a procura pela medicação ainda também é muito forte, né? Embora a gente tenha hoje políticas que alternam essa questão da medicação, mas ainda a procura medicamentosa é muito forte. Então, como é que vocês visualizam a questão do trabalho do serviço social com saúde mental e nesse campo mais específico de vocês, na maternidade, e você, né, no seu campo de atuação na especializada? E aí, fica à vontade, Alessandra, para trazer um pouquinho. Não só pacientes que já têm histórico, né, de quadros de transtorno de ansiedade generalizada, como também de transtorno depressivo, que já faziam acompanhamento, né, anterior à gestação, mas também como pacientes que chegam na unidade com esse quadro em relação ao parto, né, que tinham uma expectativa, que haviam pesquisado ou que não tinham nenhuma noção de como ia acontecer, se desenrolar, e chegam lá e se encontram num quadro diferente do que elas achavam que ia ser. Então, gera uma ansiedade, generalizado no sentido, assim, da perspectiva do que estava sendo criado, porque sim, existe um plano, né? Isso. Um plano de parto. E aí se programa faz aquele planejamento para que ocorra tudo dentro do que a gente está esperando, mas nem sempre acontece, né? Só que o parto é uma caixinha de surpresas, né? Então, nem sempre acontece como elas esperavam, como elas achavam que ia ser. A família também. A família é muito importante nesse sentido. O acompanhante que ela escolhe para estar com ela naquele momento é muito importante. Então, o acompanhante interfere muito nesse momento, ou para deixar a gestante mais tranquila, ou não. Também tem. Então, tem essa questão também, nessa ansiedade, nessa dinâmica do parto. Uma dúvida mesmo, assim, como é trabalhar da família, né? Aí eu vou para o campo do serviço social. Como é trabalhar da família quando chega? Porque eu sei que quando chega lá a gestante, muitas vezes vem a gestante e vem a família toda, né? Sim. Leva ela e quer ficar ali, e como é que é feito esse trabalho? Só vai para casa, quer ficar só ela, o acompanhante? Isso. Fica um acompanhante, se ela tiver uma doula particular, pode ficar o acompanhante e a doula, né? Se não, a casa tem a própria doula. Então, o restante da família, a gente orienta que pode ir para casa, mas não tem jeito. Tem família que fica lá, ou que fica em casa, mas que fica o tempo todo se comunicando com o acompanhante que ficou na maternidade. E é isso. Isso gera mais ansiedade, né? Porque muito. Aí a gestante fica lá, poxa, minha mãe tá lá fora, minha irmã tá lá. Muito, muito. E até os que ficam em casa também, e o que fica se comunicando também gera essa ansiedade, porque fica o tempo todo. E como o trabalho de parto, ele não é uma coisa rápida, assim,
a gestante chega e não vai parir, digamos, em 2 horas, né? Às vezes demora 12 horas ou mais, então gera essa ansiedade, a família fica sem saber o que está acontecendo, entre aspas, né? Então, acha que a paciente está passando mal, ou que não está sendo feito nada, digamos assim. E aí, quem está fora fica nervoso, e aí quer falar com a equipe fala, e explica, e aí chama assistente social, quer saber o que está acontecendo, e aí a gente vai e explica, olha, mas ela está bem, ela quer ir lá dentro, aí leva uma pessoa, leva a mãe, ou leva uma madrinha, leva uma tia, aí mostra, e conversa, e vê que a paciente está bem, aí volta, é por aí. O trabalho é grande, viu? É. Porque tem famílias que ajudam, mas também tem umas que tem essa necessidade, né? Tá o tempo todo querendo saber como é que está. E Gisele, como é que está na assistência, né, na especializada, a presença do serviço social? Como é que você percebe nesse processo com relação à saúde mental? Também tem a saúde auditiva, né? Como é que é o trabalho do assistente social nesse complexo também, que é outra familiaridade que a gente também não está aproxima tanto, porque de fato é uma coisa muito mais distante. Mas como é que funciona esse trabalho? Voltando para a questão da saúde mental, a gente costuma observar, e a gente sabe disso, que muitos do adoecimento mental é os retrocessos que a gente vivencia, isso. É as percas, é o desemprego, né, é a falta de outras coisas que levam o indivíduo ao adoecimento. E a gente, dentro tanto da UPA como do contexto hospitalar, a gente tem identificado muita violência autoprovocada. E aí isso é geral, entre jovens, pessoas idosas. E quando a gente se debruça nessa questão de tentar identificar, né, porque a gente faz essa abordagem, né, qual foi o motivo que levou o indivíduo à violência autoprovocada, e a gente conhece um pouco do contexto, né, das vulnerabilidades dele, e aí a gente vê que é bem amplo, né, e aí a gente tem uma dificuldade, né, a gente tem uma rede que funciona, né, a gente tem o CAPS 3, né, para dar um suporte, tem as UBS também que dão esse suporte, mas a gente vê que vem aumentando significativamente essa questão de adoecimento, né, mental. A gente tem uma problemática aí para se trabalhar, e a atuação do assistente social nesse contexto ela é muito importante, sabe, porque a gente identifica, né, e aí a gente precisa contar com a rede, aí novamente a gente volta para a rede, que a gente não atua sozinho, a gente identificou, né, na unidade a problemática, e a gente retorna para a rede, para que esse indivíduo ele tenha um acompanhamento como ele realmente necessita. Nas UPAs, a gente não tem não tem psicólogo na UPA, né, que possa nos dar esse suporte e dar esse atendimento emergencial pro indivíduo, mas aí a gente tem na maternidade, né, Alessandra, e dentro do contexto de atendimento social que a gente tem, né, como ele funciona, a gente consegue em algumas situações, mesmo na maternidade, sim, identificar algumas demandas, e a gente, né, tá encaminhando, tá dando esse suporte, tá referenciando para a rede. Uhum. O suporte da nossa psicóloga lá na maternidade, que é a Janaína, um abraço para a Janaína, é fundamental nesses casos, principalmente quando tem essas gestantes que ficam extremamente ansiosas, né, e lá, principalmente no PP, né, que é no Centro de Parto Normal, que a gente chama de PP, ela atua brilhantemente com essas gestantes que chegam com uma perspectiva e chega lá, se desenrola de uma forma diferente. E nos alojamentos também, né? Ela identifica muitos casos, e quando ela identifica demandas sociais também, ela passa para a gente e vice-versa. Quando a gente está na visita no leito e que identifica, eu acho que Janaína precisa ver essa paciente, e também a gente passa para ela, então é uma parceria bem interessante com a psicologia. Outro fluxo que a gente tem dentro das unidades, que é importante pontuar, que acontece, né, mesmo diante de muitas demandas, mas a gente consegue estar atendendo, é a questão da notificação, sabe? A gente, enquanto profissional de saúde, a gente
faz esse atendimento, identifica essa violência, seja ela autoprovocada, negligenciada, seja qual for o viés de violência, e aí a gente, voltando para a questão da saúde mental, né, que aí, na maioria das vezes a violência é autoprovocada, e a gente faz essa notificação para que a vigilância epidemiológica possa estar acompanhando isso e também estar devolvendo para a rede e acompanhando como é que está o acompanhamento a esse usuário, como é que está sendo esse suporte para esse usuário após o atendimento, porque a gente atende, identifica, né, mas aí a gente retorna ele para a rede e ele precisa de um acompanhamento, seja da UBS, seja do CAPS, seja do ambulatório de saúde mental, mas ele precisa desse acompanhamento e a gente, enquanto assistente social, dentro desse contexto, a gente faz esse fluxo direitinho, né, a gente tem protocolos dentro da unidade no atendimento às pessoas em situação de violência e outras questões, para que a gente possa estar atendendo esse indivíduo e referenciar, né, para a rede. Isso. Muito importante, né? A gente sabe desse momento e nada mais do que a gente está discutindo em rede, né, a sua própria rede. E aí a gente está chegando ao final, né, do nosso momento de Nepcast aqui, uma parceria com a SES Unita, com o tema a importância do serviço social na saúde. E aí eu vou passar a falar para a Alessandra para fazer suas considerações finais e agradecimento. Gisele também, por suas considerações. Quero agradecer as duas pela presença para esse momento de discussão. E a gente acredita que em breve a gente vai ter outros momentos com outras temáticas dentro do serviço social, que não se esgota apenas nessa breve discussão. A gente sabe do nosso campo, que ele é imenso. E aí agradecer e passar a fala para a Alessandra. Eu agradeço, né, novamente a oportunidade. Como você disse, eu acho que a gente tem muita coisa para conversar em relação à atuação do assistente social, já que a gente se insere em vários campos: educação, saúde, infância, adolescência, gerontologia, enfim, sistema prisional. A gente se insere, acho que assistência, dá nem para falar aqui de tanto campo onde a gente pode trabalhar. E é uma área que ainda tem tanta coisa para ser desmistificada, né? E um profissional que muitas vezes tem que estar se impondo, não se impondo, mas se apresentando e se reapresentando diariamente para poder dizer a que veio, né? Exato. Agradecer também, Elis, acho que é uma oportunidade, acho que grandiosa para a gente, enquanto profissional de serviço social, está mostrando um pouco, sabe, um pouco mesmo, porque como a Alessandra bem falou, é vasto a nossa atuação, as políticas e as ações que a gente faz também, quando a gente traz a questão saúde também, elas são vastas, né, são imensuráveis, e a gente está inserido em quase todas elas. Eu acho que é importante a gente abrir espaço para que outros colegas profissionais também venham estar aqui, estar falando um pouco do seu papel. É isso. Excelente. Então, agradecer, né, a oportunidade, né, o Nepcast está falando um pouquinho sobre a importância do serviço social na saúde. Acho que é um oferecimento aqui e parceria da SES Unita. Tivemos como convidada a Alessandra Galvão, assistente social, Gisele Munique, assistente social, e eu, Elison Ferreira, também assistente social. Trabalhamos na saúde e essa discussão ela não para, a gente sabe da importância e vamos dar prosseguimento em outras oportunidades sobre a temática e tantas outras, assim como já foi colocado aqui. Então, agradecimento e até a próxima, se assim for permitido. Um abraço.